É ele quem manda em seu computador. Toda a informação que entra ou sai passa por ele. No terceiro capítulo da nossa série Conheça Seu Micro, você vai ser apresentado ao processador. Ele tem lugar de honra na placa-mãe. E não é à toa, o processador é o cérebro que comanda o funcionamento de todos os componentes do micro. O processador em relação ao computador seria o mesmo que comparar no corpo humano o que é o cérebro no corpo humano. É alguma coisa que você tem dentro de si, que você não vê, mas que é responsável por todos os seus atos, todas as suas ações, todos os seus pensamentos, todas as suas decisões. No computador, o processador cumpre exatamente esse papel. Para explicar o processador de uma forma mais simples, vamos dizer que a função dele é organizar. O processador centraliza todos os comandos e ativa os componentes do computador, como os discos, a memória RAM e a placa de vídeo, por exemplo. Quando você clica num arquivo de música, o processador tem que interpretar esse comando, acionar o disco rígido em busca do arquivo solicitado e também colocar para funcionar o programa que vai tocar a música. Depois, ele direciona o resultado disso para a saída da placa de som e a música pode ser ouvida. Isso tudo requer uma grande troca de informações a velocidades impressionantes. Então, vamos falar sobre isso. Você sabe o que quer dizer Pentium 4 de 3.2 GB? Bem, saiba que a medição da velocidade do processador é feita por ciclos por segundo. A cada ciclo ele recebe informações, decide o que fazer com elas e envia comandos. Logo, dizer que um processador é de 3.2 GB significa que ele executa 3 bilhões e 200 milhões de instruções por segundo. Da mesma forma que o ser humano, apesar de ter um único tipo de cérebro, a gente diz que o homem está em constante evolução, a mesma coisa ocorre no mundo da tecnologia com os computadores. Os processadores também evoluem. Se a gente for lembrar de como é que foi o primeiro processador desenvolvido pela Intel, que tinha alguns milhares de transistores, há mais de 30 anos atrás, e hoje, comparado com o processador mais conhecido no mercado da Intel, que já tem dezenas de milhões de transistores numa pastilha do tamanho de uma unha da sua mão, você pode ter uma ideia de como é que foi essa evolução do processador, da mesma forma que nós, como seres humanos, evoluímos e, obviamente, os nossos cérebros, apesar de ter a mesma estrutura, eles estão em estágios diferentes. Rápido, não é? Só que essa rapidez extrema gera um problemão, o calor. Os processadores precisam cada vez mais de coolers eficientes. O cooler é esse ventilador acoplado num dissipador de calor que fica sobre o processador. Por isso, nem dá para ver o processador quando se abre o micro. Ele está lá de baixo, produzindo informações e calor.